Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio falámos sobre as aventuras de Dom Sancho II a Sul e acabámos num momento crítico para o monarca português. Depois das falhadas investidas durante o cerco de Elvas, estaria Dom Sancho II a perder o apoio dos seus homens? Neste episódio vamos olhar de perto para os conflitos entre o trono e o poder eclesiástico, os jogos de influência por cidades como o Porto e o que significa, de facto, o aparecimento de uma nova potência a este da fronteira portuguesa. Preparem-se porque vamos mergulhar num dos períodos mais delicados e marcantes na vida de Dom Sancho II. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website kingsofhistory.buzzsprout.com e que também nos podem seguir nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muitas outras coisas. E se sentirem generosos e nos quiserem ajudar, passem pelo nosso Patreon. Vamos então continuar a nossa história. Ficámos no último episódio num momento crítico para o monarca português. Segundo a afirmação de João Osma, Dom Sancho II parecia estar a perder o apoio dos seus homens, quando diz: abandonado pelo seu gemendo, pesaroso, o rei de Portugal afastou-se. O que é que podemos dizer sobre isto? Pelos poucos indícios existentes, apenas podemos fazer suposições. Contudo, sabe-se da existência de mais uma ronda de mudanças profundas na corte portuguesa. Uma delas, já evidenciada pela troca de Gonçalo Mendes por Mestre Vicente no cargo de chanceler. Esta troca já se vinha a desenrolar desde há 2 anos. Tempo este em que Mestre Vicente era o aprendiz de Gonçalo Mendes, que o preparava para o cargo. Esta troca de funções deu-se imediatamente antes ou durante o cerco de Elvas. Mas não é possível determinar com certeza os motivos do timing desta alteração, nem se houve alguma relação direta entre os dois acontecimentos. Mas mais importante que isto é o facto de se verem várias trocas de nomes nos outros cargos oficiais em tão curto espaço de tempo. Se juntarmos isto à falta e falha de datação e confirmações, como também de alguns indícios incongruentes e ainda o já mencionado hipotético abandono de Dom Sancho II pelos seus homens, conseguimos sentir um ligeiro perfume a golpe de Estado. Elvas foi para Dom Sancho II o que Badajoz tinha sido para o seu bisavô, Dom Afonso Henriques, cerca de 50 anos atrás, mas com uma gigante diferença. Enquanto que Badajoz foi o início do fim de uma longa carreira repleta de destaque, prestígio e vitórias para Dom Afonso Henriques, para Dom Sancho II, que ainda era um jovem de 16 anos, Elvas foi o monumental entrave às aspirações de um reinado repleto de glória. Alguns historiadores sugerem que o abandono dos homens sofrido por Dom Sancho II poderá ter dado origem, de forma quase imediata, a uma guerra civil. Segundo esta teoria, o conflito teria oposto o próprio rei e um pequeno grupo de oficiais leais que não o abandonaram contra os que o terão abandonado. Estes últimos unindo-se em torno do infante Afonso, o irmão mais novo. Apesar de ser uma hipótese interessante, trata-se de uma conjectura que pouco ou nenhum sustento tem. Ainda assim, esta teoria existe. Tendo Dom Sancho II falhado esta expedição, volta-se agora para os centros urbanos do litoral em 1227. Nesta altura, os problemas que ainda existiam com o bispo do Porto e de Lisboa pareciam agravar-se. No Porto, o bispo Pedro Salvadores era detentor do poder espiritual como também do poder temporal sobre a cidade, uma acumulação de autoridade que já tinha sido confirmada anteriormente pelo Papa Honório III, durante a sua intervenção nos conflitos entre o rei anterior, Dom Afonso II, e a Igreja nas alturas das Inquirições. Esta situação, apesar de beneficiar a Igreja, criou claramente 2 focos de conflito, um com os habitantes do Burgo e outro com a Casa Real. Tomem nota destes apontamentos. Uma vez que as disputas entre os reis futuros e bispos portuenses serão o principal ponto de discórdia entre a coroa portuguesa e a Igreja. Estes conflitos só iriam acalmar quando Dom João I, no ano de 1406, comprou os direitos daquela cidade, mas falaremos disso quando lá chegarmos. Após a morte do Papa Honório III, em março de 1227, Gregório IX assume o trono pontifício
Este dá continuidade a uma série de missivas iniciadas ainda pelo seu predecessor e confirma, até maio desse mesmo ano, os direitos de padroado do Bispado do Porto sobre várias igrejas da sua diocese. Podemos imaginar a diocese do Porto da época com contornos semelhantes à atual, abrangendo a maior parte do distrito do Porto, com exceção das zonas a norte do Rio Ave, como Vila do Conde e Póvoa de Varzim, e estendendo-se a sul até freguesias como Valga, no concelho de Ovar, e algumas a sul de Oliveira de Azeméis, como Palmás e Pinheiro da Bem-Posta. Todas as paróquias deste vasto território estavam obrigadas a entregar uma parte dos seus rendimentos, como a oblata ou os ofertórios, à sede episcopal do Porto. Tradicionalmente, o bispo recebia 2/3 destes rendimentos, e o restante era dividido entre os cônegos, os membros do cabido que o auxiliavam no governo da diocese. No entanto, os direitos de padroado iam muito além desta jurisdição espiritual ou da partilha de rendimentos. Nobres, altos membros do clero e até o próprio rei podiam obter direitos de padroado sobre instituições religiosas, fosse por as terem fundado, fosse por se tornarem seus patronos e protetores. Por exemplo, os mosteiros de Alcobaça e de Santa Cruz de Coimbra estavam sob o padroado régio, devido à sua fundação pelos reis e ao seu apoio contínuo. Esses direitos incluíam, entre outras coisas, a aposentadoria, que dava a possibilidade de o padroeiro e a sua família ficarem hospedados nas instituições, a comedoria, onde estes eram sustentados e as suas necessidades atendidas enquanto lá estivessem hospedados, e até o direito de receberem apoio financeiro, como ajuda para casar filhas ou armar filhos cavaleiros. Para além de tudo isto, o padroado dava também bastante prestígio e poder, permitindo aos patronos influenciar a administração e até controlar as nomeações de cargos internos. Portanto, isto não era uma mera formalidade. Quando um bispo se tornava padroeiro de uma igreja ou paróquia, podia tentar retirá-la da autoridade régia, mesmo que se tratasse de um reguengo, que são terras pertencentes a um rei. Além disso, havia sempre a velha questão das rendas, que a igreja procurava manter fora do alcance do controle real. Por esta altura, o Porto estava em crescimento. Aquilo que fora um pequeno recinto morado no topo de Pena Ventosa, que mal chegava aos 4 hectares nos tempos de Dona Teresa, começava a afirmar-se como um importante centro comercial no norte do país. Com o comércio chegavam os lucros, e o bispo, senhor temporal da cidade desde a doação de Dona Teresa, em 1120, era quem arrecadava os impostos. No entanto, os habitantes da cidade começaram a mostrar descontentamento, pois estes impostos cobrados pelo bispo eram pesados e as suas leis eram vistas como entraves ao desenvolvimento económico. Perante este mal-estar entre o bispo e os seus burgueses, estes últimos recorriam com frequência ao rei como figura superior e mediadora. Isso é normal, uma vez que o Porto, apesar de ter um regime de couto e ser, por conseguinte, imune à autoridade e jurisdição régias, continuava a ser parte do Reino de Portugal e o rei, mesmo não podendo governar ou intervir diretamente, ainda era a última instância de autoridade na hierarquia feudal. Já os bispos viam estas intervenções como ataques às suas regalias e recorriam ao Papa, que geralmente decidia a seu favor. O resultado era o reacender constante de tensões entre a coroa portuguesa e a Igreja. É importante reter esta explicação, pois muitas das disputas que veremos entre os reis portugueses e os bispos do Porto assentam justamente nestas questões: a autoridade, os rendimentos e o controle sobre a cidade. As tais missivas papais que falámos há pouco não vinham por acaso e resultam daquilo que acabámos de falar. O rei tinha sido chamado a intervir num primeiro conflito entre o bispo e os seus burgueses. O bispo do Porto, Pedro Salvadores, acusava Dom Sancho II de tentar usurpar a sua autoridade na cidade. Segundo o bispo, o rei ignorava deliberadamente a hierarquia feudal ao dirigir-se diretamente aos vassalos do bispo, que, por direito, eram seus subordinados, sem passar por ele. Para Pedro Salvadores, esta atitude revelava uma tentativa de Dom Sancho II de alargar o seu domínio real às custas dos senhorios episcopais. De facto, o controle direto sobre as cidades como o Porto era altamente vantajoso para a coroa.
além da importância política e estratégica que tinham na coesão territorial do reino, estas cidades eram centros económicos cruciais, gerando rendas significativas. Estar sob jurisdição da Casa Real significava integrar uma rede urbana territorial que respondia apenas ao rei nos domínios seculares. Por isso, não é de admirar que o Porto fosse um alvo apetecível para os interesses centralizadores de Dom Sancho II. Em relação a Lisboa, os conflitos que levaram Dom Sancho II ao confronto com o bispo daquela cidade, Soeiro Viegas, tinham naturezas muito similares àquelas que já falámos na cidade do Porto. O bispo de Lisboa acumulava vários priorados, muitos deles fora da cidade, em clara contradição com as normas legais e canónicas que restringiam a acumulação de bens. No entanto, figuras de alto prestígio dentro da Igreja, como o próprio bispo Soeiro Viegas, estavam frequentemente isentas de cumprir essas regras. Este conflito já era, por si só, motivo de tensão com a coroa, que procurava reforçar o seu controle territorial, administrativo e judicial. A isto somava-se ainda uma questão central: quem controlava os rendimentos da Igreja e as rendas associadas a estas instituições? Apesar de todos estes conflitos de política interna e até certo ponto externa, visto que Roma intervinha esporadicamente, não podemos dizer que o Reino de Portugal estaria, pelo menos para já, fraturado. É fácil exponenciar este desentendimento entre os vários poderes do reino e transformá-los em sinais de crise iminente. No entanto, apesar de todos estes conflitos de interesse, Portugal mantinha uma relativa estabilidade. É verdade que o poder central estava mais fragilizado do que os reinados anteriores e que a recente derrota em Elvas marcava um revés significativo. Ainda assim, o país não vivia uma situação fora do comum. Na mesma época, outros reinos peninsulares, como o Aragão sob Jaime I, passavam por tensões semelhantes. Fora da península, até potências como França e Inglaterra enfrentavam conflitos internos, embora no caso francês existisse uma figura forte e respeitada, Luís IX, que era mais do que capaz para conter problemas que, em muitos aspectos, eram mais graves do que os de Portugal. Em Roma, o recém-eleito Papa Gregório IX via a cristandade como um corpo unido, governado por uma cúria episcopal com um alcance alargado e capaz de sustentar uma diplomacia robusta. Ao mesmo tempo, mostrava abertura a novas correntes de espiritualidade, sem deixar de afirmar a autoridade papal. Estamos em plena fase da teocracia papal. Um período curto, mas bastante importante, em que os papas realmente tinham o poder de fazer tombar reis e imperadores, se assim o desejassem. Algo muito importante e que deixaria a sua marca na história. Mas permitam-nos a seguinte observação. Muitas vezes as pessoas olham para a Igreja Católica como se sempre tivesse este poder e abusasse dele. Contudo, na realidade, a fase da teocracia papal, embora tenha tido as suas raízes no século XI com Gregório VII, só durou entre a primeira metade do século XIII e os primeiros anos do século XIV, terminando precisamente no ano de 1303, com o famoso episódio de Schiaffo di Anagni, ou a bufetada de Anagni, algo que falaremos mais tarde. Ainda estamos longe deste tabef de Nougaré ao Papa Bonifácio VIII, mas já nesta década de 1220 estavam criadas as condições para que a teocracia papal se afirmasse com mais força. Os papas anteriores já tinham preparado o terreno, tentando aos poucos afirmar a sua supremacia da Igreja sobre o poder temporal. Agora, com Gregório IX, essa ambição começa finalmente a tomar forma, de forma mais clara e determinada. Este aproveita este momento e visa a consolidação e organização interna da Igreja, de modo a que, de forma corporativa, com todos os reinos cristãos, se pudesse empreender uma maior afirmação da cristandade na sua extensão, na qual a Península Ibérica estaria incluída com muito destaque. E é já no início do ano de 1228, em fevereiro, que o Papa Gregório IX envia para a Península Ibérica o legado papal oriundo de França. João Abbeville, um homem tenaz, enérgico, algo intransigente e muito capaz nas lides da burocracia. Este é o homem ideal para atender às queixas do Bispo de Coimbra relativamente às delimitações das dioceses de Coimbra e da Guarda. Assunto este já pendente há largos anos, sem resolução possível à vista. João Abbeville
esteve em Portugal apenas entre novembro de 1228 e finais de janeiro de 1229. Uma estadia breve que, em circunstâncias normais, teria pouco impacto na história de Dom Sancho II. No entanto, a falta de avanços nesta questão acabou por ser atribuída ao recém-nomeado chanceler da Cúria Régia, Mestre Vicente. Este já havia sido eleito há mais de 2 anos para liderar a Diocese da Guarda, conseguindo sempre desviar-se da aceitação do cargo, dito por outros que por malícia. Vamos aqui fazer uma pequena pausa para explicar algo importante. Nesta altura, tanto o Papa como o Rei tinham interesse em voltar a fazer de Idanha a antiga Egitânia, o que hoje chamamos de Idanha a Velha, o centro da Diocese, que, entretanto, já estava na Guarda. Para Roma, era uma questão de prestígio e tradição. Para o Rei, o objetivo era repovoar a região da Bacia do Tejo, uma zona estratégica que estava em disputa entre Portugal e Leão, sobretudo depois dos cercos de Badajoz e Cáceres, nos anos anteriores. A verdade é que a Guarda ficava demasiado a norte e não tinha o mesmo tipo de influência. Só que o plano de dar uma nova vida a Idanha acabou por não resultar. A tentativa falhou e, no fim de contas, a Diocese manteve-se mesmo na Guarda. Voltando à nossa história, João de Abbeville, por ordens do Papa Gregório IX, deu a Mestre Vicente um prazo de 1 mês para aceitar o cargo ou promover uma nova eleição para este. Mestre Vicente acabou por aceitar a nomeação para Bispo da Guarda, doação desta feita por Dom Sancho II. Em janeiro do ano de 1229, Dom Sancho II convoca uma reunião da Cúria de extrema importância. Os convites foram enviados e abrangeram todos os nomes mais dignos do reino, quer de famílias de homens ricos, como também todos os maiores membros eclesiásticos. Esta reunião iria também servir de boas-vindas a João de Abbeville, que passou os meses anteriores a visitar o reino. Este era, como qualquer outro legado vindo de Roma, representante do Papa. E o que trata esta reunião? Bem, para além de servir para receber o legado vindo de Roma, um dos assuntos mais explorados foi o povoamento e a organização da Diocese da Guarda, como também a de Évora e de Lisboa. Todas estas localizações faziam fronteiras com os vizinhos peninsulares, tanto com o Al-Ândalus como também com o Reino de Leão. Mas o ponto central e o foco desta reunião foi o núcleo duro do rei, visto que, agora com o escrutínio de João Abbeville, poderia-se começar a organizar um reforço dos poderes da monarquia portuguesa face à sempre presente ameaça muçulmana. Para além disso, o tema da retoma das campanhas militares também estava em cima da mesa. Esta reunião, de certa forma, resultou também no apaziguamento dos 2 grupos que não estariam em concordância desde aquele verão quente, em 1226. Estes 2 partidos seriam o rei e todos aqueles que ficaram ao seu lado, e aqueles que de facto abandonaram o monarca depois do cerco falhado a Elvas. Uma das coisas importantes que resultaram desta reunião foi o que podemos chamar de rebranding da imagem da Casa Real. Até agora o rei assinava as suas missivas em nome único. Agora figuravam também os nomes dos seus mais prestigiados antepassados, quer estes fossem portugueses ou não. Outro aspecto em relação a este rebranding é a imagiologia associada à Casa Real. Enquanto que o uso do selo e sinal rodado era já uma prática comum do passado português, este era agora reforçado, visto que no vizinho cristão, em Leão, este estava a cair em desuso. Mais ainda, a imagem da cruz templária no selo real, já usada no tempo de Dom Afonso Henriques, permanece, e é o único ponto central da imagiologia portuguesa que se tinha vindo a degradar ao longo dos anos, na qualidade, no desenho e na geometria. Então, mas porquê é que isto é assim tão importante? Nesta fase, em toda a Europa, assistia-se a um florescimento daquilo que chamamos de heráldica, ou seja, as imagens, bandeiras e símbolos associados a famílias, instituições ou até mesmo reinos. A heráldica é em si uma afirmação do poder e prestígio. Só alguém nobilitado poderia ter as chamadas armas, ou como se diz em inglês, coat of arms. E estes, tendo-as, expunham-as sempre que pudessem. Em bandeiras, estandartes, gibões militares, escudos e muito mais. Para um rei em plena fase de afirmação da coroa, face aos poderes que o rodeavam, o uso de símbolos do poder como os selos e as marcas documentais eram também uma forma de reforçar a sua autoridade real.
A primeira instituição a dar a devida importância a esta prática foi a Santa Sé de Coimbra, com os selos pendentes das famosas bulas papais, já desde a Alta Idade Média. Aos poucos, os reinos foram adotando este hábito, e já com Dom Afonso Henriques, isto era posto em prática, mas sem grande coerência e uniformidade em certos períodos. Era isto que reinados como o de Dom Sancho II e, sobretudo, o futuro Dom Afonso III iriam remediar. Todas estas medidas foram uma chamada de atenção clara para o foco tanto de Portugal como também dos restantes reinos peninsulares. O foco deveria ser a reconquista, um assunto que deveria ser prioritário. Estas medidas ajudaram também a que se desse uma união mais forte entre as diversas fações internas em torno do rei. Conseguimos ver já algumas consequências desta reunião, quando vemos Dom Sancho II dizer que, em Coimbra, agir com o consenso e autoridade dos bispos e dos meus próceres, e para a ampliação do serviço de Deus e depressão dos inimigos da fé. Ou seja, Dom Sancho II dedicava-se agora a estar em sintonia e sobre a alçada da Santa Sé, convergindo assim os seus objetivos com os do novo Papa Gregório IX. Lembram-se do interesse de Afonso IX de Leão em Cáceres? Pois bem, este conseguiu finalmente conquistar este castelo 2 anos antes, em 1227. Isto significava que o monarca leonês só se teria de preocupar com as suas pretensões a Badajoz. No decorrer destes 2 anos, pelo que conseguimos aferir, o alferes-mor de Afonso IX de Leão, Martim Sanches, morre. Martim Sanches era o filho de Dom Sancho I de Portugal e tio do atual monarca português, Dom Sancho II. O irmão de Martim, Pedro Sanches, colocou o fim à sua carreira em Leão como mordomo-mor, apesar de continuar a desempenhar outras funções como o nobre que era, e era agora aliciado por outras propostas vindas de Roma e de Aragão. Leão tinha agora menos interesse numa aliança com Portugal. Como resposta a isto, vemos um esforço de Dom Sancho II na repovoação e desenvolvimento das terras fronteiriças com o Reino de Leão. Touro, Castelo Mendo, Idenha a Velha e Salvaterra do Extremo recebem até abril de 1229 vários forais. E agora encontramos mais um eclipse na documentação régia, tal como tinha acontecido depois do episódio de Elvas. Entre os meados de 1229 e 1235, não é possível saber ao certo o paradeiro do rei. Existem várias possíveis explicações para este facto. A documentação podia ter sido perdida por acompanhar o rei nas suas viagens, o que era comum, ou ter sido mesmo destruída com o tempo ou de forma intencional. Também é possível, embora pouco provável devido ao longo período em questão, que tenha havido uma diminuição na produção de documentos. No entanto, sabemos que, durante este tempo, em 1229, Leonor, irmã de Dom Sancho II, partiu para o reino da Dinamarca para casar com Valdemar III, conhecido como o Jovem, filho do Valdemar II o Vitorioso. Valdemar III era um rei de grande prestígio no norte da Europa e detinha não só o território dinamarquês, mas também o território na atual Estónia. Num futuro não muito distante, vamos poder assistir a um aumento explosivo do poder dinamarquês na região. Infelizmente, a rainha Leonor acaba por falecer devido a complicações no parto do seu primeiro filho, apenas 2 anos depois, em 1231. Falando ainda sobre os seus irmãos, relativamente à documentação sobre Afonso, há um silêncio ensurdecedor desde o início do seu nascimento até este ponto na história. Este não consta em nenhuma documentação portuguesa, nem assume presença pública. Das poucas coisas que sabemos é que em 1234 já estaria em França. Porém, não sabemos com exatidão a sua data de partida, sendo 1229 e 1232 as hipóteses mais prováveis. Ainda durante este intervalo de tempo obscuro em relação à informação sobre o nosso protagonista, sabemos que na primavera de 1230, Afonso IX de Leão lidera um contingente armado para a sua última grande ação militar. Os alvos foram Mérida e depois Badajoz, e desta vez sem co-participantes. Este contingente foi liderado pelo já famoso Pedro Sanches, tio do monarca português, que dá uma última machadada no reino taifa de Badajoz, que finalmente se extingue de vez como território árabe.
Como consequência, os castelos de Elvas e de Jerumenha foram abandonados. Lembram-se de Jerumenha? Este tinha sido durante vários anos o foco principal das operações de Geraldo Geraldes, o Sem Pavor, no tempo de Dom Afonso Henriques. Segundo João de Osma, depois da batalha, alguns freiros portugueses encontraram as portas da Medina de Elvas abertas, tomaram o fosso do castelo e avisaram Dom Sancho II. O rei então enviou cavaleiros e homens de armas para ocupar o local. João de Osma escreve que semelhante castelo, tão famoso nessas partes, foi adquirido pela graça do Salvador, sugerindo que a conquista não se deveu diretamente ao rei. Já os monges de Santa Cruz em Coimbra atribuem o mérito ao tio do rei, Pedro Sanches. Chegados a este ponto, é notável o silêncio quanto a qualquer ação militar direta de Dom Sancho II. Embora a figura do rei como líder militar estivesse aqui em desuso, essa era ainda uma expectativa central para um monarca da época. E, neste sentido, os relatos da conquista de Elvas pouco fazem para reforçar a imagem pública do rei, que era também o reflexo da herança deixada pelo pai. A verdade é que Elvas foi ocupada por ordem de Dom Sancho II apenas depois de Afonso IX de Leão já ter desbravado a agora extinta taifa de Badajoz. Na prática, isto consolidava o rio Guadiana como fronteira entre os dois reinos, apenas com infrações de pouco relevo cometidas de um lado ao outro desta fronteira natural. Mas é no regresso das tropas leonesas que uma das principais sombras do monarca português desaparece. Uma das grandes figuras de política ibérica, Afonso IX de Leão, morre a 24 de setembro de 1230, durante o caminho de volta. Talvez com Pedro Sanches a seu lado. O trono de Leão passa então para Fernando III de Castela, o mesmo que já reinava este outro grande reino peninsular. Apesar de alguns conflitos internos e disputas por herança, Fernando acabaria por consolidar o poder. O que isto significa? Exatamente o que vocês estão a pensar. Uma reunificação das coroas de Leão e Castela, algo que não se via desde 1157, com Afonso VII de Leão e Castela, primo de Dom Afonso Henriques. Os laços familiares à coroa portuguesa tornavam a aliança entre os dois reinos desejável. No entanto, a extensão e o poder deste gigantesco bloco peninsular tornaram estas expectativas bastante irrealistas. E é com este novo cenário que terminamos o episódio de hoje. A partir de agora, Dom Sancho II enfrenta uma nova realidade. Ao lado, ergue-se um colosso ibérico, com poder e ambições redobrados. Vimos neste episódio como a autoridade do rei português é posta à prova, não só pelos seus vizinhos, mas também dentro de portas, entre conflitos com o clero, tensões nas cidades e uma monarquia que ainda procurava afirmar-se. Estes desafios, que já eram grandes, agora tornaram-se ainda mais urgentes com a união de Leão e Castela. Não percam o próximo episódio. Até lá, um bem-aja a todos.